Então, continuando aqui, das propriedades físicas, né, dos solventes, a gente vai ter cor, ponto de temperatura crítica, estado da matéria, se está líquido, gasoso, etc., e tipo de densidade também. Isso vai influenciar. Se você tem aí um líquido inflamável, como por exemplo a gasolina ou álcool, a densidade dela é diferente de um óleo diesel, onde a temperatura tem que ser maior para poder ter o ponto de ignição ali, o ponto de fulgor, tá? Depois a gente tem a parte de propriedades químicas, né? Os reagentes a produto, a combustão, que a gente estava falando do volume, né? E o metal e se é ácido dentro da tabela periódica lá também, tá bom? A gente tem a definição de força, né? Que a definição de força é massa vezes aceleração, que é a influência, né? De movimentação de um estado do objeto, tá? E a unidade é Newton, tá? A definição de energia, capacidade de produzir trabalho, um potencial, cinética, total, estática e até mesmo térmica. Depois a gente tem a lei da conservação de energia, que aí a gente pode, né, uma região vai ter perda, outra vai ter ganho, né? Uma ganha, outra perde, sempre é uma troca. Depois a gente vai ter a reação entre a diluição de ponto de fulgor, que a gente já estava falando naquela hora, a gente tem um cálculo para isso, né? A relação entre entre diluição e ponto de fulgor considera-se um incêndio, um tanque de etanol puro com 500 litros, né? 400 mil litros. É viável diluir 40% dessa concentração para extinguir o incêndio? Quanto de água a gente vai ter que usar? Porque se você parar para pensar, ainda a gente tem, mesmo com 10% de álcool, a gente tem temperatura suficiente para queimar aqui. A gente consegue queimar o álcool e ainda diluir, porque ele está sendo diluído, tá? Então é inviável essa diluição, porque o álcool é o único que, dentro dos líquidos inflamáveis, que se dilui com a água, tá? Então aqui a gente tem a explosividade, tem os tipos de condições, né, que vão gerar eh, os limites, né, de inflamabilidade. Existe um limite que vai se gerar a explosividade, tá? Então isso aqui, essas informações de Léo, de leque e tudo mais, a gente vai ter identificado que é os pontos de temperatura, de ignição, etc. Tudo na FISP do produto químico, tá? Aqui tem, né, o percentual, o perímetro, o diâmetro aí, a distância de raio, né, de ação que pode se ter ali uma explosão, um incêndio, etc, tá? A classes de risco, que a gente tem aqui considerado através da ONU, a gente tem algumas classificações, como eu já tinha falado aqui, e aí a gente tem os produtos classificados, tá? A gente tem aqui, né, materiais e objetos explosivos, classe A, gases classe 2, perdão, classe um, classe 2 gases, líquidos inflamáveis classe 3, é o que a gente mais vai ver esses dois aqui, né, o 2 e o 3, materiais sólidos, sólidos inflamáveis, né, materiais reativas, materiais explosivas com densidades, materiais sujeitos a inflamabilidade espontânea, né, explosão, inflamação espontânea, material que em contato com a água liberam aí gases inflamáveis. E esses pontos aqui a gente não consegue ver especificamente às vezes no produto, tá? Vai estar só como classe 4. Depois a gente vai ter o 5.1, material congruente, então que ele pode ser um fator de geração de inflamabilidade. Peróxidos, né, orgânicos, depois materiais tóxicos, materiais infecciosos, radioativos, materiais corrosivos, e depois materiais e objetos perigosos diversos, que não tem uma classificação correta, tá? Aí a gente vai ter aqui, né, essas classificações de substâncias explosivas, tá? Que é classe 1, e aqui está sinalizando o nível de tipo de classificação, tá? A gente vai ter o verdinho, né? Sempre a gente vai ter identificado em caminhões ou até mesmo na área de risco, é esse tipo de placa, tá? Os líquidos inflamáveis, a gente vai ter as diferenças dos líquidos, tá? Das substâncias, o que pode girar, o que tem contato com água, etc. As substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, as substâncias tóxicas e substâncias infecto-contagiosas, radioativas, tá? Tem a sinalização aqui, são situações específicas, tá bom? Os corrosivos, que isso em contato com a pele ou com qualquer parte do corpo pode se ter um dano grave e até mesmo de lesão fatal, tá?
de perda de membro, as perigosas adversas. Essa aqui ela entra em várias situações, tá bom? Outros símbolos, né, que se utiliza em embalagens, tá? E aí a gente tem essa sinalização nas embalagens também, tá bom? Ok? Então essa é a identificação normalmente que a gente tem, tá? Aqui a classificação e em cima sempre a numeração que a gente está vendo das placas, tá? Número de identificação do perigo, né, de um ou dois algoritmos e a identificação da matéria dos quatro algoritmos. Isso é como se fosse o número ali do CAS, né? Mas isso aqui é conveniado pela ONU, ok? Então aqui a gente tem o código, tá? Sinalização, se a gente tiver separação de produtos, né? Vai precisar essa separação aqui final da identificação, tá? Separadamente, porque existe divisórias aqui, a gente tem que identificar cada divisórias de caminhão, a gente tem que ter essa sinalização. Por isso que você vê que é um formato que pode ser retirado aqui, tá bom? Painel de segurança já identificado todos os detalhes. Ok? Então isso aqui é a sinalização sobre os potenciais que existem identificado lá, tá? Afinal, o que é atmosfera explosiva? Atmosfera explosiva é quando existe um contato com oxigênio em uma proporção tal de gás, vapor, poeira e fibras, onde uma faísca simples pode, ou um curto pode se gerar um incêndio iminente ali, uma ignição, provocar ali a explosão, tá? Isso aí também os equipamentos devem ser isolados, os equipamentos eletrônicos ser isolados para que não gere nenhum tipo de inflamabilidade. E a gente tem que sempre se lembrar que o fogo se inicia com combustível, o oxigênio e uma fonte de ignição, uma fonte de calor específica, tá bom? A, a atmosfera, a gente tem as características e etc. Que possa gerar essa situação que a gente está falando, tá bom? Classificação de zona, né? O local onde ocorre a mistura inflamável, a zona 0. A zona, a zona 1 é onde tem ocorrência da mistura inflamável, explosivo, provável, né? É provável de acontecer com condições normais de pressão, tá? O local onde ocorre a zona 2 ocorre a mistura inflamável explosiva, é pouco provável de acontecer qualquer situação ali, né, naquele curto período, está associado à operação anormal de equipamento de processo. Então, isso aqui são zonas de risco onde você pode se estabelecer. Às vezes, a gente, como prestador de serviço, vai visitar alguma empresa e ali naquele local a gente tem uma zona onde a gente pode acessar ou não. É limitado para a gente ter acesso, tá? E a gente tem as delimitações das outras zonas. Zona 2.0, né? A zona qual a atmosfera é explosiva na forma de nuvem, poeira, combustível e está presente no ar continuamente por um longo período de tempo, frequentemente. A zona 2.1 é o local onde tem a zona explosiva, é uma névoa e a poeira, né? Combustível no ar e é esperada a ocorrência eventual de uma condição normal. A zona 2.2 é o local onde a atmosfera explosiva, no qual não é esperada a ocorrência anormal e permanece ali em breve momento. Então, aqui são zonas específicas para a gente trabalhar. Tá? Então, aqui ó, a zona 0, que é aqui interno, a zona 1 é uma área um pouco externa e a zona 2 é uma distância relativa ali para que você não tenha esse risco. Tá? Aqui a gente tem classificação de grupos, né, que são grupos de produtos, tá, inflamáveis, etc. Essa classificação da ambiental para mostrar para a gente se aquilo ali é, né, uma substância classificada com gás ou poeira, ou até mesmo, né, permitido ou não na instalação, tá bom? Então aqui tem classificação através das normas e vai ter essa identificação dos grupos de classificação para a gente, tá? Beleza? E aí a gente vai entrar nos tipos de proteções, ok? Até a próxima.